Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E se quiser ver mais relatos, só que sem foco em assombração, vai lá pro meu outro canal, o Conto pra Ana, link aqui na descrição, beleza? E vamos pro relato de hoje, que é este daqui, a Mãe d'Água. Vamos lá! Aqui, na verdade, tem vários relatos, não vários, mas tem alguns relatos, todos é tipo uma coletânea temática, envolvendo a Mãe d'Água. Oi, Aninha, se você ler os meus relatos, vou adorar. Sou fã do canal e inscrita há muito tempo. Você também já leu um outro relato meu. Ok, fico sempre assistindo. Então vamos lá, vamos para esse daqui, que é a Mãe d'Água. Bom, pode falar meu nome. Fulana. Se eu mencionar alguém nos relatos, os nomes estarão trocados. Mas são pessoas da minha família, então tá tudo tranquilo. Mas decidi trocar os nomes, isso aí sempre troquem, tá bom? Esses são relatos pequenos, que foram contados por muitos da minha família e alguns acontecem até hoje, inclusive. Bom, o primeiro é este: a Mãe d'Água carregou as minhas tias. Olha só! Esse relato é contado por minhas tias e pela minha mãe. Todos da minha família sabem. Quando a minha avó era mais nova, vivia em um interior bem afastado com o meu avô. Naquela época, eles viviam da roça e da criação de animais, como galinhas e porcos. Assim que a minha primeira tia nasceu, a minha avó precisava ir à roça e deixá-la dormindo na rede. E aí ela fechou a porta da casa, era casa de taipa, ou como alguns conhecem, de pau a pique. A minha avó não demorou muito, foi assim, questão de alguns minutos, indo até a roça e voltando da roça que ficava ali próximo à casa. Lembrando que a casa era rodeada de mato, uma floresta, né? Com muitas árvores enormes, assim, típico de sítio do interior mesmo. Quando ela chegou em casa, ela viu a porta aberta e correu para ver a minha tia. Quando chegou na rede, minha tia não estava lá. Nisso, ela voltou para o quintal e, já muito preocupada, começou a rezar e pedir por sua filha, porque minha avó já desconfiava do que havia acontecido. Depois de uns segundos, ela ouviu a minha tia chorar e correu na direção da mata. Encontrou a minha tia entre as raízes de uma enorme árvore. As raízes tinham um formato de um berço. Minha avó pegou minha tia e correu com ela dali. No dia seguinte, foi até a igreja e pediu para o padre batizar minha tia. Relatou isso para minha bisavó, que falou que a Mãe d'Água carregou a filha dela e, devido à reza... A reza? Ah, tá. Peraí. Ela disse que foi o seguinte: a Mãe d'Água carregou a minha tia, mas devido à reza da minha avó e porque a neném chorou, ela desistiu de levar a criança para dentro do poço. Então, tipo, a Mãe d'Água pegou a criança e estava levando. Só que como a mãe da criança começou a rezar imediatamente e a criança começou a chorar, ela deixou ali na raiz da árvore e foi embora. Desistiu de levar pro poço, porque a Mãe d'Água leva pro poço. Mãe d'Água leva pro poço, credo. Uma observação aqui: a história da Mãe d'Água varia em muitas regiões do Brasil. Algumas pessoas a conhecem como protetora das águas e que leva homens para dentro dos rios. E essas versões, sim, estão corretas. Mas aqui no Maranhão é diferente. Ela carrega crianças que não são batizadas. Ela anda à noite, joga pedras nos cães e pode até conversar com você. No interior lá da minha mãe, onde eu cresci, tem muitos avistamentos da Mãe d'Água, porque lá existe um caminho da Mãe d'Água, que é uma passagem dela. E essa passagem fica no quintal da casa da minha mãe. E lá tem muitos avistamentos. Praticamente todos os moradores já viram a Mãe d'Água. E são muitos relatos.
Bom, agora eu vou contar a próxima história. Mas como que é o avistamento da mãe d'água? Como seria ela? Ela seria uma mulher? O que vocês relatam que vem? Como ela é? É no formato de uma mulher ou é uma luz? Continuando. Assim que a minha avó teve a minha primeira tia, ainda morando no mesmo lugar, porque depois disso ela se mudou de casa, né? Ela teve sua segunda filha, que se chama Flor. E aí, quando a Flor tinha um aninho ainda... e quando a Flor tinha um aninho ainda não havia sido batizada, pois o padre só ia lá naquele interior 2 vezes no ano, de 6 em 6 meses, entendeu? E um certo dia a Flor estava brincando com a irmã dela, que já tinha os seus 3 aninhos, a primeira que foi levada pela mãe d'água e largada na raiz da árvore, é isso? Ela estava brincando com a sua irmã, que já tinha 3 aninhos, pelos arredores ali da casa. Quando ela percebeu que a Flor havia sumido. Quando a irmã de 3 anos, acho que percebeu que a Flor havia sumido. Aí ela correu e falou para minha avó que a Flor sumiu. Minha avó correu já em direção a um poço que tinha ali perto da casa, dentro daquela mata enorme que havia ali no quintal. Quando minha avó chegou no poço, viu a menina lá dentro. E não é que tava mesmo, gente? Viu a menina lá dentro. Sim, ela já estava dentro do poço. Minha avó se deitou no chão e com as mãos esticadas conseguiu pegar nos cabelos da minha tia e retirou ela de lá. E para surpresa dela, minha tia Flor estava molhada, é claro, mas respirando normalmente. Mas como assim? Ela estava enfiada até a cabeça na água do poço? Minha avó, incrédula, achando que ia retirar minha tia já morta do poço, pegou a minha tia e levou para casa. Minha bisavó falou para ela voltar até o poço e ordenar que a mãe d'água não pegasse mais as suas filhas. Minha avó fez isso e pediu com o coração ainda mais assustado. Quando virou as costas para voltar para casa, ouviu algo caindo dentro do poço. Ela então entendeu que aquilo foi um sim. Mas mesmo assim, pediu para o meu avô para ir embora de lá. Mas como havia dito, lá por aquela região que a minha avó morava, que hoje é uma... Hã? Como assim? Mas, como havia dito, lá pelas regiões que a minha avó morava, que hoje é uma estrela no céu... Ah, tá, a avó é uma estrela no céu, entendi. Mas, como eu havia dito, lá na região que a minha avó morava, eu acho que hoje a avó dela é falecida, é isso? A aparição da mãe d'água é algo comum de vermos. Vamos dizer assim, é algo comum ali. Bom... Próxima história dela aqui, a mãe d'água e os cachorros. Esse relato, quem nos contou foi um outro morador de lá. Certa noite, ele acordou com um barulho de cães do povoado latindo muito. Como lá as casas não têm muros, são quintais abertos, os cães de vizinhos e amigos transitam de um quintal para o outro livremente. Ele, de início, não deu muita importância, mas os cachorros latiam sem parar. Ele olhou no relógio de pulso dele e viu que era 4:30 da madrugada. Então levantou e foi até a porta espiar o que tinha lá fora. Mas antes de abrir a porta, sentiu um medo. E então resolveu olhar por uma fresta que tinha na janela ao lado da porta. E aí ele viu uma mulher com os cabelos enormes que ia até o chão, lisos. E muito, muito pretos e brilhantes. Sabe aquele cabelo bem hidratado? Ela vestia... Vamos lavar o cabelo com água de poço. A Samara, né? A mãe d'água, olha só. Ela tinha cabelo bonito. Ela vestia um vestido quase azul. Um azul bem fraquinho. E ao redor dela havia uma aura azulada. Essa aura a cercava. E ela estava caminhando normalmente. Até que ela baixou e pegou uma pedrinha e jogou em um dos cachorros que estava ali ao redor dela latindo sem parar. Ele ficou olhando para aquela mulher e já sabia que ela era mãe d'água. Sim, porque lá é um lugar comum para ela aparecer.
E depois de alguns minutos, ela sumiu na direção de um igarapé, que ficava mais afastado. Ele foi dormir, passou uns dias e depois resolveu contar essa história para sua mulher e para os seus filhos. Então, por isso que diz que a mãe d'água joga pedrinha. Então, ela tem esse formato, essa aparência. É uma mulher de cabelos muito longos e essa roupa aí, uma aura meio brilhante. Interessante. Bom, próximo, vou tipo uma coletânea. A mãe d'água no poço. Certo dia, minha tia pediu para um dos seus filhos irem até o poço buscar um balde d'água. Para uns dos filhos, enfim, para buscar um pouco d'água no poço. Naquele tempo não havia ainda água encanada, sabe? Então, o menino, ou os filhos, sei lá, depois de muito retrucar, foram. Não sei se foi um ou se foram dois, enfim. Já era meio-dia. Antes de chegar ao poço, o caminho indo até lá tem uma pequena curvinha. E é natural que quem está chegando, quem está chegando no poço grite: "Ei do poço!" Ei do poço, é isso? Que grite isso. Ei do poço! Que é um sinal para avisar que está chegando, para se caso tiver alguém como uma mulher ou uma criança ali tomando banho, por exemplo, né? E se for um homem chegando, enfim, é para aguardar. Isso funciona muito. Então você faz um aviso, de repente tem alguém tomando banho ali, tomando banho no poço, usando a água do poço para se banhar, alguma coisa assim. Aí pelo menos você avisa que tá chegando. Fala: "Oh, pera aí, eu tô tomando banho." Acho que é isso. Bom, ele gritou e não teve um retorno. Então, ele gritou de novo e nada. Ok, resolveu seguir. Quando ele virou na curva e chegou no poço, ele congelou porque tinha uma mulher linda, de cabelos longos, lisos, cor de pele... cor da pele morena, isso? Uma típica índia. Estava sentada em uma tábua, onde ali as mulheres lavavam as roupas. Para quem não entendeu a imagem, imagine uma lavadeira lavando roupas no rio em uma tábua. Ela estava sentada de lado, onde os cabelos tampavam metade do rosto, e lavava algo ali como uma roupa. E nisso ela fazia um movimento de ir e vir com as mãos assim, e os cabelos enormes iam junto. Ele, de início, viu que aquela mulher não fazia parte do povoado ali. E com as histórias da mãe d'água, ele logo percebeu. Falei: "Isso daí tá estranho." Então, ele voltou o olhar para o poço. Pegou a água sem olhar para aquela mulher que estava ali. Pegou o balde com a água e saiu. Quando ele fez a curva de volta para casa, ouviu o barulho da água, como se algo muito pesado tivesse caído na água do poço, é isso? Tipo, tchua, alguma coisa assim. Ele disse que nem sabe como chegou em casa. A minha tia conta que ele chegou tão branco, bebeu 5 copos d'água e só depois de muito tempo ele se acalmou e contou o que aconteceu. E então ele falou que bom que ele não ficou olhando para ela, senão ele estaria perdido. Talvez ela iria carregá-lo para dentro do poço. Gente do céu! No Maranhão, né? Tem umas histórias bem interessantes por lá. Agora, próximo e último dessa coletânea, desses relatos da mãe d'água. A mãe d'água chama minha mãe. Bom, essa história é bem atual. Então, sempre que a minha mãe ouve essa história, ela me manda mensagem dizendo... Ah, não, peraí. Esse relato é bem atual. Então, sempre que a minha mãe ouve isso, talvez esse chamado, ela me manda mensagem dizendo que ela ouviu a mãe d'água. Em algumas manhãs, bem cedinho, minha mãe escuta uma voz suave chamando o nome dela. Maria. Minha mãe acorda e fica ouvindo se ainda vão chamá-la de novo, mas daí ninguém chama. Tipo, isso acontece sempre. Sempre assim. Dia sim, dia não. Minha mãe disse que já é de muito tempo que isso acontece.
Ela mora na casa... Ela mora, acho que naquela casa, no interior ainda. Desde pequena, ela mora na casa da minha avó e do meu avô. Ela ama aquele lugar quente e calmo. Bom, ela descobriu que era mãe d'água porque uma mulher de mais idade, que é moradora de lá, disse que também passou por isso. E um dia, curiosa, foi ver e viu pela fresta da janela uma mulher de costas, de longos cabelos e com vestido azulado. Bom, ela correu para deitar e foi rezar. Essa mulher fala que a mãe d'água não é má, mas também não é boa. Ela leva quem ela quer, por quem ela se fascina. Se ela gostar da pessoa, ela leva. Se ela não gostar, acho que ela também leva. Não importa nem se é homem, se é mulher, se é criança, se é bebê. Se ela gostar, ou talvez não gostar, não sei, ela leva pro fundo do poço. Credo. Bom, esses foram os meus relatos, tem muito mais. Lá é um lugar bem assombrado. Um beijo pra você, muito obrigada, menina. Gente, quanta história. Olha, então você percebe que tem muitos casos de raptos de pessoas, seja criança, adulto, sumiço. Meu, olha essa... Quando ela deu por falta, né, da menina, da filha... E ela já correu no poço, porque ela já imaginava, a mãe d'água pegou e jogou no poço, então não pode perder tempo, porque a menina estava se afogando. E de fato, ela chegou, pelo que eu entendi, então, ela só viu o cabelo da menina dentro da água. Aqui, ó, boiando, e ela deitou no chão lá, enfiou a mão quanto pôde e puxou a menina pelo cabelo que estava dentro da água. Aí, e a menina... tava respirando, não teve maiores sequelas. Então, eu acho que ela tinha acabado de cair na água. Ou ser jogada, não sei, porque... E aí, esses avistamentos que a descrição sempre bate da mulher de cabelos longos, não sei o que coisa, gente. Então, ela não seria um espírito de uma pessoa que tá zanzando por lá. Ela seria uma entidade das águas que leva pra dentro da água as pessoas. Alguém mais aí tem relato da mãe d'água? Conta pra gente. Envie o seu relato. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, ok? Deixem seus comentários, sempre com respeito, por favor. E se tem relatos parecidos, envie o seu relato pra gente. Um beijo, a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.